E aí, pessoas, vocês estão bom? Tudo bem, curiosos? Como é que vocês estão? Espero que bem. Eu sou o Thiago, você está no Dotspirint, o canal do software livre. Hoje, depois de algum bom tempo sem fazer nada demais no canal e projetos que foram necessários desenvolver nos últimos meses, esse vídeo de Krita hoje vai falar um pouquinho mais de pincéis. E como provavelmente não ficou tão bom quanto deveria, como foi nos últimos vídeos, eu acho que vale a pena dar uma relembrada de alguns assuntos referentes aos últimos dois vídeos. Querendo ou não, brushes, pincéis, né, é uma coisa importante no Krita e outros programas que produzem arte, né, fazem arte no dia a dia de produção visual. Eu acho que nesse ponto tem algumas coisinhas que faltaram que pode melhorar ainda mais o conteúdo de Krita. Então, roda a vinheta! Para quem está aqui, chegou de maneira inesperada, este é o site do Krita. Tá? Eu já fiz o download da nova versão, porque teve uns ajustes de, de bugs e tal, lançamento da versão com correção de bugs. 5.3 à vista, então pelo menos já estão produzindo, isso é ótimo. Para quem quiser pagar pelo Krita, apesar de ser gratuito, ele tem a loja da Epic, tem a loja da Steam que podem servir. A loja da Microsoft também funciona como fonte de arrecadação, ou seja, se torna um programa pago, mas essa versão paga se torna apenas uma forma de financiar o projeto. Mesmo estando dentro do projeto KDE, vale a pena dar uma olhada nessa possibilidade. Enfim, baixei a nova versão. Como o vídeo de hoje é sobre pincéis, eu estava procurando sobre Sumie. Para quem não sabe, Sumie é uma técnica japonesa de escrita e desenho. E é possível fazer a simulação do pincel de Sumie na tábua de desenho, né? No tablet de desenho. E isso é legal. E não só uma questão de cores, mas uma questão do fluxo do desenho. Tá? Para quem também não sabe, tem livros que falam sobre isso em inglês, que eles usam muito o sentido da escrita japonesa. E num dos livros, que eu por acaso estava lendo, fala que a escrita japonesa, isso já é sabido, para quem conhece um pouquinho mais da cultura japonesa, sabe que a escrita japonesa veio do chinês arcaico. Então, já tem mais de 3.000 anos, é coisa pra caramba. Para quem acha que Jesus é antigo, a escrita japonesa é mais antiga e a chinesa é mais antiga ainda. Ou seja, Jesus não é nada. Sumia, eu estou procurando sobre isso aqui, essa técnica de pintura. Tá? Ela é baseada no Nankin, tá? O Nankin, a tinta preta, bem conhecida dos artistas. E essa informação aqui de como escrever os caracteres é que dá a base para fazer os desenhos de Sumie no papel e no pincel. Mas eu quero simular esse desenho no Krita. E aí o que eu fiz? Eu busquei pelo próprio buscador Sumie, as técnicas, os pacotes de pincéis que existem para a forma de trabalhar do Sumie. Tá? Então, para quem não conhece, esse daqui é o Krita Artists, um site bem legal de conteúdos. E aí, dentro do site do Krita Artists, eu vim aqui e procurei Sumie. E até achei algumas coisas, mas ficou meio perdido. Originalmente eu tinha colocado com acento, mas ele não reconhece o acento. Então, Sumie sem acento. Tá? E aqui aparece algumas coisas. Dá para fazer algumas pesquisas, mas continuo tendo problemas. Então, o que eu fiz? Eu mudei a forma de pesquisa e aí eu fui chegar num outro link que me deu esse aqui, que no caso é o Inktober. Para quem não conhece, Inktober é um evento de arte que você trabalha todo manual. Ah, dá para fazer digital? Dá para fazer digital, mas é só com tinta preta. Tá? Por isso, ink significa tinta preta. Tá? E o Sumie vem justamente da tinta preta. Com essa referência daqui, eu descobri um outro dentro do Krita Arts que me fez chegar nesse carinha daqui. Para quem conhece, esse cara daqui, ele é muito bom no Krita. Ele tem um canal muito legal, esse é o Ramon Miranda, se eu não estou errado, é um espanhol. E vai pegar esses dois links aqui, o InkP e o InkT. Tá? Botão direito do mouse, abrir em novo separador, e ele vai abrir uma janela para salvar isso aqui. Eu vou lá nos meus vídeos, que vai ter aqui, vídeos, não, downloads, Krita Extras, está aqui. Tá? O Krita Brushes, o original, do vídeo original que eu trabalhei, Krita Brushes 2023, porque é esse carinha aqui de trás. E vou pedir para salvar. Vou fazer a mesma coisa no segundo pacote e tá beleza. Então, para achar esse carinha daqui, Ink Brushes for Inktober 2023. Tá? Ctrl C, escrevo no próprio navegador e vou chegar nessa
mesma página. Então, como estou lembrando, Inktober, projetos em tinta preta, Sumie, desenho artístico japonês tradicional. Com o Krita baixado, a gente tem as informações, então o que me sobra é só o... Ainda estou na versão 5.2.9, já está na 5.2.15, e essa daqui é a interface clássica que todo mundo conhece. Nas configurações, gerenciar recursos, e vai abrir essa janelinha, tá? Que é a janelinha de brushes, pincéis. Importar recursos, ele vai me colocar dentro deste computador download, é a pasta que eu mostrei aonde estão os meus brushes, tá? Brushes e brushes 2023. Eu vou pedir para colocar o primeiro, importar recursos, vou pedir o segundo, Inkpro e Inkt no segundo, e vou fechar. Quando eu abrir um novo arquivo, vou colocar o melhor possível, um A4 600 pontos por polegada, pontos por impressão no caso, vou deixar vertical, e vou clicar OK. Criei o arquivo. Ctrl S para salvar o meu trabalho, vou deixar na área de trabalho mesmo, então modelo 00. Cliquei em Enter e agora eu vou trabalhar na minha tábua de desenho. Ainda antes de começar na tábua de desenho, eu vou lembrar um outro fator importante. Eu estou com uma Wacom, é uma Bambufan TCH 661. Tá? Ela é bem antiga, não é TCH não, é CTH. Só que eu tenho um problema nela. Como eu estou usando há algum tempo ela direto, a minha ponteira está ficando ruim. Então, ponteiras para Wacom tablets. Ponta de caneta Wacom. Para quem não entendeu, essas ponteiras aqui que são necessárias. Tem um local mais barato, tá? Então, como uma das minhas ponteiras está ficando bem curtinha, eu tenho que comprar um novo pacote. Então, atenção aqui nos valores que vocês vão comprar e vão pagar por essas ponteiras, tá? No Mercado Livre ele está cobrando 34, mas tem local na Shopee que está cobrando R$20 um pacote de 10 ponteiras. Como eu sei a tablet que eu uso, estava custando R$20 o pacote. Então, como eu vou precisar trocar em breve uma das minhas ponteiras, eu não vou ficar sem. Então, para quem tiver interesse, ó, corre atrás disso aqui. Ele estava na Shopee, se eu não estou errado. Escolha sua. Tá? Então, só para entender que a minha é uma Wacom CTH Bambufan. É desse modelo aqui direitinho. Quem quiser saber, é esse aqui. É um modelo antigo, a caneta é a mesma. E aí eu tava com dificuldade para achar como é que eu vou trocar a caneta. Porque eu também poderia, em vez de trocar a ponteira, trocar a caneta. E na prática, seria mais fácil trocar a caneta, mas... Fica aí para quem tiver essa informação. A caneta funciona em todas as mesas ou ela é específica da mesa? Isso é uma informação realmente que eu não sei. É para ficar atento aqui no item não encontrado. Valeu. Então, como eu sei a tábua que eu tenho, o tipo de caneta, o tipo de recurso que eu estou usando, só para entenderem, o meu problema está na ponteira da minha tábua de desenho, da minha caneta da tábua de desenho. Então, eu preciso resolver essa ponteirinha aqui pequenininha. O pacote vem com duas ponteiras, então eu fiz de um jeito que fica guardado aqui na própria ponteira, na própria caneta. Só quanto mais se usa, menor essa ponteira fica. Só que ela vem, tipo assim, 80% da ponteira é para dentro da caneta, o que é um absurdo. Então eu vou perder uma ponteira, vou gastar 10, 20% dela, troco, gasto mais 10, 20%, troco mais 10, 20%. Pô, tem 3 ponteiras para acabar 30% de 300. Então não vale a pena, ou seja, eu tô só 10% de tudo que eu tenho. Tá absurdo. Então eu vou ter que comprar, inevitavelmente, uma ponteira nova para substituir nessa caneta. Com o praticamente trabalho feito, para quem não sabe como é que aparece, e à direita eu tenho uma pré-definição de pincel. Esse pré-definição está aqui nas áreas acopláveis. Tá? Configurações, barras visíveis, mostrar áreas acopláveis, tá? Como é pré-definição de ferramenta, então pré-definição de pincel, tá aqui, tá selecionado. Se eu desligar, ele vai tirar daqui. Posso mexer à vontade, deixá-lo solto ou colocar de volta. Aqui no caso eu quero ele de volta. Dentro das áreas acopláveis do pré-definição de pincel eu tenho uma série deles. No outro computador que eu uso tem outras pré-definições. E aqui aparece, que é importante para a gente, o InkP e o Inkt. Tá? No nosso caso a gente vai usar o InkP. Tá? E aqui tem uma série de canetas ponteiras diferentes. O do Sumie vai ser mais ou menos essa daqui, porque é uma ponteira de pincel. Pode ser essa daqui e pode ser essa quarta aqui. Tá? Caneta e pincel. Eu vou manter esse pincel aqui. De volta em configurações, configurar o Krita, ele vai aparecer essa janela. Se não tiver feito nenhuma mudança, ele vai aparecer em geral. Eu quero isso aqui, chegar no limite, no topo, no mais escuro. Eu não preciso clicar até lá forte e ele também está muito para baixo. Meu problema de pressão
ele está consumindo a ponteira da minha caneta. Eu tenho que puxar, tirar esse do meio aqui, que não faz sentido. Eu vou puxar esse cara um pouco mais para trás e esse cara um pouco mais para cima, para o meu limite de preto ser antes de 100% e a minha pressão mínima ser acima do máximo. Então eu estou diminuindo a pressão que eu faço para chegar no preto máximo e estou diminuindo o máximo que eu preciso apertar para o preto máximo acontecer. Se eu quiser melhorar isso, óbvio, duplo clique e faço essa curva melhorar. E aí eu posso fazer uns ajustes um pouquinho melhores e tal para justificar aqui essa de forma menos acentuada, e mais gradual, que é isso aqui que eu quero resolver. Porque quanto melhor for esse ajuste, melhor vai ser o uso da caneta. E aí a ponteira gasta menos rápido. Vai gastar? Óbvio que vai, é um plástico, então inevitavelmente vai gastar. Mas em contrapartida, se eu conseguir segurar esse gasto, mais tempo ela dura. É isso aqui que eu estou fazendo. Quando eu voltar lá para a mesa de desenho, e agora sim com a caneta, porque eu estava usando o mouse. Tá. Por que não está aparecendo? X no teclado. Ou, se tiver como o meu, vou colocar um vermelho aqui. E no preto eu vou colocar uma outra cor, só para constar. Tá? Então, tá aqui, ele coloca outra cor. Para tirar D no teclado, volto. Tinta preta. Eu estou diminuindo a pressão e o preto máximo está acontecendo. Ok, vou mudar de pincel. Preto máximo e diminuir o pincel. Está aumentando a sombra. Mudei o pincel, pressão máxima. Oh, olha só, ficou cinza. Interessante. E o aquarela aqui, e ele não está aparecendo. Deixa eu ver se tem alguma configuração. Não está mostrando configuração. Vamos dar uma olhada. Ah, tá. Se ele não tiver ali, mas ali em cima ele vai e borra. O Sumie, na prática, ele faz o quê? Lembrando, camada vazia significa que ela está quadriculada. F no teclado, apareceu o que eu preciso. B de brush. Eu vou pegar só outros pincéis aqui para vocês verem os efeitos. Como muda a ponteira, muda o desenho. Atenção, nesses pincéis tipo caligrafia, pena caligráfica, é legal fazer quando você está simulando papel couché, 300 gramas. Isso daqui é legal para trabalhar tipo de artes que vão simular cada vez mais papel real. Tá? Como eu estou querendo simular um pincel, não é um papel, é bom lembrar, eu tenho o meu pincel. Com o botão direito eu abro esse painel aqui e eu quero dar uma trabalhada nessa configuração desse pincel. A opacidade eu vou diminuir para 70% e o ângulo eu vou colocar em 210. Posso escrever. Opa! Só que olha só, mesmo com a opacidade ele ainda está muito preto. Se eu diminuo a opacidade ele fica cinza, legal. E aí na hora que eu passo por cima, estou escurecendo, legal, 30-30, 30-30 até chegar no 100%. Nunca vai chegar ao 100% porque é 30 mais 30. É o mesmo que eu colocar em 50%. Passei 50%. Quando eu fizer mais 50%, ele não vai estar 100%, ele vai estar 75%. Aí quando eu coloco mais 50%, vai estar a metade de 75 para 100, depois a metade, ele nunca vai chegar a 100%. Mas é tão escuro que fica que é como se fosse 100%. Só para entender como é que funciona essa questão de opacidade aqui. Que no caso eu vou deixar em 100%. E mesmo que eu coloque 100%, ainda assim vai ser um 100% diferente do 100% acumulado. E eu não quero isso. Eu quero uma simulação de pincel onde eu tenho, quanto mais pressão eu faço, mais próximo do preto chega. Aí sim eu vou ter a técnica do Sumie o mais próximo possível a partir da pressão. Pressionei. Cliquei na tábua de desenho, tá? Pressionei. E aí eu consigo chegar no resultado que eu quero. Existe uma outra técnica na hora de usar os pincéis. Ctrl, se você tiver no Photoshop, vai ser o Alt. Como estamos no Krita, tá? Ctrl, selecionei o cinza. O meu máximo não vai ser preto, vai ser um cinza mais claro. Vou selecionar o cinza mais claro e vou passar por aqui. Vou pegar o cinza mais claro de novo e estou clareando. Não vou fazer tanta pressão e vou criar as graduações de tinta cinza. Vou pegar o preto, ou D, ou Ctrl no preto máximo, que estava aqui, e quanto menor a pressão eu faço, mais cinza ele fica. Nas configurações, se eu quiser melhorar essa situação, eu posso deletar esses pontos intermediários. Olha só como é que ele ficou mais simples, ficou mais interessante. Só que eu estou fazendo uma expressão, tá? É bom lembrar. Como eu tirei a variação, eu tirei aquela curvatura e deixei ele muito duro, a situação ficou como? Mais difícil de regular a intensidade do preto. O preto só vou conseguir com acúmulo de camadas. Vou voltar lá para a configuração e vou colocar um ponto intermediário para fazer essa curva ficar aqui, mais ou menos no meio. Estou usando uma área pequena, mas olha só, fiz mais pressão, chegou mais rápido ao preto duro, mais fosco. E se eu estou muito fraquinha na pressão, ele fica mais cinza. Se eu não estou errado, eu vou puxar esse cara daqui mais para ponta, esse cara daqui mais para cima, fiz pressão, chegou no preto, soltei a pressão, olha só como é que ele ficou mais claro. É isso que eu precisava. Essa ideia de usar a pressão da caneta para fazer o desenho é fundamental para chegar em resultado. Vou mudar a caneta. Esse cara daqui vai ser preto fosco. Pô, que irado! Esse é o traço do Sumie.
cliquei, arrastei, olha só que lindo, o traço sai como se fosse um pincel, perdendo a opacidade. Maneiríssimo, adorei o pacote, ficou muito legal, vai dar para fazer um bocado de arte, aqui eu tava querendo isso já faz algum tempo, valeu mesmo, Ramon Miranda, o pacote funcionou direitinho. Vamos dar para o Inkter, só para saber como é que funcionam os outros pincéis. Brush, só para dar uma olhada geral nos pincéis. Isso daqui tem mais uma cara de ser um borrifador de tinta, tá? Então você consegue fazer alguns tipos de textura. Ponta de lápis duplicado, que isso pode acontecer. E tem vários pincéis aqui bem legais, que dão para trabalhar bastante. Ó, esse daqui lembra um pouquinho o Sumier, mas nem todos eles vão lembrar o Sumier 100%, tá? Não é sempre, não é tudo que dá para fazer, ok? Isso daqui, lembrando, é um simulador de pressão e de ponteiras, então não necessariamente, já dá para fazer textura, mas não necessariamente vai ser a melhor forma. Dá para fazer algumas coisas. E aí eu consigo fazer várias artes. Não estou fazendo pressão e está saindo preto. Preto, preto. Quando eu coloco um mais fraco, ele sai cinza. Vou pegar outro sem pressão nenhuma na tábua de desenho, tá saindo preto. Sem pressão nenhuma, tá saindo preto. Aqui esse pincel está com opacidade e pressão máximas definidas para ser bem escuro, tá? Diferente do outro pacote que fala do pincel de Sumier, ele realmente fica mais claro na passagem de tinta escura para tinta clara, como um movimento natural do pincel físico real. Lembrando que o Sumier, ele também trabalha pincel de bambu. Eu não achei ainda para o Krita pincéis de bambu, simuladores, né, pacotes que simulam um pincel de bambu. Pode ser que exista, eu ainda não achei. Fica aí. E aí, foi útil? Espero que sim. Para mim valeu, que agora eu vou poder fazer alguns tipos de arte que eu já estava querendo fazer há algum tempo e que graças por Santo Ramon Miranda salvou a gente. Me salvou nesse quesito de diversidade de pincéis. E também a comunidade do Krita também é ótima, porque ela responde a algumas coisas que a gente menos imagina, tá lá e responde. Então, maravilha! Bom saber que tem esse tipo de recurso. Desejo a todos uma ótima semana, ótimos estudos com esses pacotes de pincéis, com os ajustes novos do Krita que facilitam, não vai gastar tanta ponteira da sua caneta de desenho, faz diferença, longevidade. E mantenho a pergunta, né? Quem souber se as canetas de outras tábuas da Wacom funcionam bem em mais de um modelo, se puder responder, fico feliz. Porque se não puder, vai ter que ser essa mesmo. Quando eu comprar um novo pacote de ponteiras, eu falo com vocês aí alguma resposta que possa ser necessário fornecer. Ó, bom vendedor, ruim, chegou no prazo, não chegou. Já é um vídeo mais de compra e não tem nada a ver com Krita, mas acaba ajudando, como foi aquele vídeo da placa GeForce 1660 que eu comprei, fiz um unboxing dela aqui, que foi bem legal, sabe? O canal também serve para algumas peças de hardware. Quem tiver indicação também fala aí, porque eu pelo menos vou tentar correr atrás. Falou? Se cuidem, boa semana, bons estudos, deem feedback aí que vale a pena e até o próximo.